Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveriam de curar em um dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair os fariseus, como partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus volta à sinagoga de Cafarnaum, num dia de sábado, e aqui nós vemos que ali naquela sinagoga havia um homem com a mão seca. E era um dia de sábado. Nós vemos os últimos evangelhos, o qual Jesus vai tendo esse embate com os fariseus sobre o cumprimento da lei, a lei que ela oprimia. No evangelho de ontem, os discípulos colheram trigo no dia de sábado e ele foi criticado, né? Antes de ontem quando os discípulos de João e os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam, e Jesus foi questionado por causa disso. E hoje é o dia de sábado, o dia de preceito, o sabá para os judeus, e Jesus está na sinagoga com esse homem de mão seca. Nós vemos aqui que essas pessoas que estão ali observavam Jesus não para aprender com o Messias, com o Filho de Deus, mas o Evangelho deixa mais claro que era para ver se Jesus haveria de curar no dia de sábado para poder acusá-lo. E Jesus, sabendo de tudo, chama o homem da mão seca e fala: levanta-te e fica aqui no meio. E faz essa pergunta diretamente a eles, aos fariseus: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? É Jesus instigando aqueles homens, Jesus que sente compaixão daquele homem que sofre e padece por causa da sua mão seca. Jesus quer curá-la. E como Jesus coloca no Evangelho, dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A graça de Deus quer agir e não escolhe dia, nem hora e nem lugar. E isso os fariseus, com seus corações duros, não conseguem entender. Querem acusar Jesus. Estão ali não para aprender, não para ter uma vida nova com os ensinamentos do Cristo, mas simplesmente para acusá-lo, para poder dizer que Jesus não respeita como judeu o sábado, não reconhece Jesus como Deus, como Messias, como o enviado, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E aí, Jesus, falando isso para aquele homem, manda o homem estender a mão e no mesmo momento o homem fica curado. E aí o que é que acontece? Em vez daqueles fariseus verem a graça de Deus, o milagre acontecer diante dos seus olhos, eles ficam furiosos e tramam a Jesus. A graça de Deus
que cura o homem, em vez de causar o amor, a misericórdia, reconhecer Jesus como Messias, não. O orgulho, a vaidade, os seus corações duros tramam como deveria matar Jesus. Porque Jesus, aqueles homens que colocam fardos tão pesados naquele povo para se cumprir o preceito, não querem Jesus violando dentro do templo esses preceitos que tantos eles cobram do povo. Jesus, aos poucos, eles têm medo que lhes tirem a autoridade. E é isso, meus irmãos, que esse poder que eles tinham, os fariseus, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, é esse poder que eles não queriam perder. E por isso eles tramam a morte de Jesus. Para nós fica o ensinamento. A graça de Deus não escolhe dia, hora e lugar. E nós devemos abrir o nosso coração para podermos enxergar a graça de Deus que acontece diante dos nossos olhos todos os dias. Pode ser na nossa vida, pode ser na vida dos nossos irmãos. E em vez de estar olhando a palavra de Deus para ver os pontos aqui, nós devemos estar olhando a palavra de Deus com a graça, com o coração aberto, para querendo aprender nessa sede insaciável do Cristo. Que Jesus possa a cada dia quebrar as amarras, quebrar essa blindagem que muitas vezes colocamos nos nossos corações, onde a palavra de Deus entra nos nossos ouvidos, mas não penetra no nosso coração. A graça de Deus age sem hora marcada, nem dia, nem lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.